Olá, corredores! Olá, corredoras! Tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um episódio do projeto Corra Mais, onde eu te ensino a correr mais distância sem sofrer. Mais distância que você corre hoje, muito mais, de uma maneira simples, de uma maneira que você consiga correr realmente sem sofrer, sem sentir dores. Vamos junto? E para quem não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, sou treinador de corrida e minha missão é transformar a tua vida para melhor através da corrida. E nesse episódio a gente vai conversar sobre como não ter falta de fôlego na corrida. Você tem falta de fôlego na corrida? Sente dificuldade em relação ao fôlego? Então hoje, agora, nesse episódio, diretamente de Bombinha, Santa Catarina, onde hoje eu fiz uma prova que eu subi aquele morro lá, corri nas trilhas, fiz um monte de coisa, 12 quilômetros, e você acredita que eu não senti falta de fôlego nesses 12 quilômetros? Eu não senti falta de fôlego, tá? E eu quero te ensinar como conseguir correr 12, 20, 30, pode ser 5, quantos quilômetros você quiser sem ter falta de fôlego. Vamos comigo aqui nesse vídeo? Então assiste até o final que eu vou te ensinar tintim por tintim como realmente não sentir dificuldade para respirar, falta de fôlego, sentir o coração aqui na boca. Bora? E o que é a falta de fôlego? A falta de fôlego geralmente ela vem quando você está na corrida e você realmente começa a ficar ofegante, começa a faltar ar e você acaba não conseguindo dar continuidade, no teu ritmo. Você não consegue dar continuidade no ritmo, você tem que parar muitas vezes, você tem que caminhar. Então a falta de fôlego, ela dá um sentimento que não é muito bom, um sentimento que você queria ir mais, você queria correr mais, você queria ir mais rápido, mas alguma coisa ali, muita gente relaciona que não sabe, não consegue respirar direito, tem algum problema, relacionado ao fôlego que não te deixa continuar do jeito que você deseja, que te deixa muito cansado. Então, essa é a falta de fôlego. Explicando de uma maneira mais fisiológica, o que acontece quando estamos com falta de fôlego? Acontece que o corpo, ele precisa de oxigênio, tá? Através da respiração, a gente inspira o oxigênio para metabolizar a gordura, o carboidrato, para transformar em energia. Quando a gente corre, a gente precisa transformar esse oxigênio em energia, precisa desse metabolismo aeróbio e anaeróbio que a gente chama, tá? E quando o corpo ele precisa de muito oxigênio, que é quando você fica ofegante, ele precisa realmente de muito oxigênio, o corpo ele acaba não dando conta, tá? Ele realmente está precisando de muito. O teu movimento, você está fazendo um movimento tão intenso, mas tão intenso mesmo, que o corpo ele não dá conta, você fica ofegante, o corpo ele precisa de mais oxigênio, mas você não consegue colocar. Você não consegue, você acaba ficando ofegante, mas é impossível. Por isso que você tem que parar um pouquinho, ou correr mais devagar, ou dar uma caminhada, para conseguir restabelecer um equilíbrio na tua respiração, para você conseguir dar continuidade, tá? Então isso é a falta de fôlego. E por que é importante você aprender a não ter essa falta de fôlego na corrida? Porque, assim como eu acredito que você não deseja sentir isso nunca na tua corrida. Você sentir isso que você tem que parar. Você não quer parar na corrida, você quer continuar. Então é muito importante você saber agora o porquê isso acontece, Eu já ensinei o que é a falta de fôlego, mas eu vou te falar aqui o que você está fazendo que tá ocasionando isso e como você vai correr melhor ainda sem ter essa falta de fôlego. Porque evoluir na corrida, você não precisa ter falta de fôlego nos teus treinos, tá? É bem ao contrário disso, você precisa realmente correr durante mais tempo, com uma certa naturalidade, para você conseguir dar continuidade nos treinos, conseguir evoluir. Tá, professor, mas como que eu vou conseguir fazer com que minha corrida seja natural, que eu consiga correr mais tempo, sendo que uma corridinha que eu dou eu já sinto falta de fôlego? Então é isso que eu vou te explicar aqui agora,
tá? Vou te explicar como fazer aí a corrida do jeito certo. Mas antes de falar do jeito certo, eu tenho que te falar sobre, né, também os jeitos que não são corretos. O que você está fazendo que não deveria ser feito para você não ter falta de fôlego. Então eu vou falar essas coisas aqui para você ao longo deste vídeo. E assim, é muito comum sentir essa falta de fôlego, né? Eu vou falar um pouquinho de como foi comigo. Eu achava que isso era normal na corrida, tá? Quando eu comecei a correr, eu já era atleta, né? Antes de futsal. Então eu já tinha uma certa resistência para correr. E lá no meu início, o que eu fazia? Eu saía a correr sempre o mesmo treino, a mesma velocidade, sempre fazia um treino de 7 km em média e participava de corridas de 10 km, tá? Então de provas de corrida. E em todo treino, e em todas as corridas de 10 km, eu corria e sentia essa falta de fôlego. Então muitas vezes precisava até dar uma caminhada no meio, assim, porque nossa, o coração saía pela boca mesmo, sabe? Então não era algo fácil, era realmente correr era difícil. Eu todo treino eu terminava muito cansado, realmente com falta de fôlego. Demorava para recuperar, né? Nossa, terminava extremamente suado, vermelho. Então, eu achava que aquele jeito era o correto, tá? Só que eu fiquei mais ou menos 2 anos nessa pegada, tá? Corria aí 7 km de treino, às vezes eu mudava um pouquinho, mas era sempre 7 km em média. E corria provas de 10 km. Só que nesses 2 anos eu nunca evoluí. Eu nunca, por exemplo, fiz 10 km abaixo de 50 minutos. Então eu sempre fiz entre 50 minutos, 1h05, mas eu nunca conseguia fazer abaixo disso. E também eu não conseguia correr muito mais do que 10 km, porque 10 km parecia ser o limite total. Então eu acreditava que 10 km era o meu limite, eu não conseguia correr mais que aquilo, e que correr realmente era muito cansativo, tá? Então eu acreditava que o fato de você correr era algo que realmente cansava, era algo que realmente era para acontecer aquilo, era para eu sofrer mesmo. Eu enxergava as outras pessoas correndo, eu acho que eu via isso também, né? A corrida tinha sofrimento na corrida, na minha opinião, tá? Só que na minha busca por melhorar na corrida, para querer evoluir, eu já fazia faculdade de educação física na época. Eu me matriculei num curso de treinadores de corrida, né, para aprender um pouco a montar os meus treinos, porque eu queria melhorar, queria fazer mais distância, né, queria ter uma evolução melhor. E nesse curso eu vi que eu treinava tudo errado, que eu não tinha que treinar sempre até cansar, eu não tinha que ter essa falta de fôlego toda, que estava realmente tudo fora de lugar nos meus treinos, que existiam treinos diferentes, treinos que eram para ser bem mais leves, que não deveriam ter dificuldade em respeito ao fôlego nesses treinos, tá? E como fazer isso, né? Muitas vezes lá no meu caso era fazer um pouco de corrida, um pouco de caminhada. Eu tinha que deixar um treino um pouquinho mais leve e esse treino ia me permitir evoluir muito mais. Bom, em resumo, eu comecei a praticar o que eu aprendi no curso, comprei uns livros de corrida, comecei a estudar cada vez mais corrida e em poucos meses eu já tinha corrido 21 km, depois fui para 42, fiz até ultramaratona de 55 km ali, questão de meses depois de ter aprendido como treinar do jeito certo. Eu achava que meu limite era 10, comecei a correr 20, 30, 40, 50 km, tá? Em questão de meses. Porque eu ajustei os meus treinos, eu deixei de sentir falta de fôlego. Porque imagina, se eu tinha falta de fôlego para correr 10 km, como que eu conseguiria correr 20? Você não consegue manter um treino, uma distância longa com falta de fôlego, tá? Então, por exemplo, hoje, o que eu vejo aqui, vamos lá, numa corrida que eu participei hoje aqui em Bombinhas. A gente começou nessa praia aqui, que é a praia de Bombinhas, tá? Ela tá bem aqui na frente. Não dá para enxergar a praia, mas é nessa praia aqui. Daí a gente começava nessa praia, tá? Corria toda ela aqui. Daí fazia um morro, que daí tem a praia de Bombas, corria o morro, não entrava na praia de Bombas, voltava pela praia de Bombinhas aqui. Então,
dava 3 quilômetros essa volta. Muitas pessoas começaram muito rápido, e já nesse início, tá? Imagine que tinha mais 9 quilômetros aqui pelos morros aqui mais pra frente. Inclusive aquele ali foi o morro final, esse que a gente tá vendo. Se as pessoas já estavam com falta de fôlego ali, o restante elas iam se arrastar mesmo. Então, você vê, tem erro de estratégia, uma das coisas que eu vou ensinar pra você aqui também. Mas é um erro que muita gente faz. Então, se você com 3 quilômetros já sente falta de fôlego, você faz o restante, ou nem faz o restante, ou para no meio, tá? Muita gente para no meio. Eu ouvi no meio da prova aqui, a mulher perguntando pro cara da organização, eu não estava nem no quilômetro 5 ainda, onde que é o ponto que dá para parar? Por quê? Porque cometeu um erro, sentiu falta de fôlego antes, tá? Mas como não sentir falta de fôlego? Porque correr não é cansar? Muita gente pensa que correr tem que cansar. E na verdade não, correr não tem que cansar. Você cansa um pouco sim, mas correr não é ir até a exaustão. Não, porque senão você vai atingir sempre um limite muito pequeno. Igual eu só atingia 10 km, não conseguia mais do que isso. Só que eu acredito que você deseja ir além, né? Por exemplo, nesse mesmo evento que eu estava aqui numa prova de 12 km, tinha prova de 42 km, tá? 42 km. Então, será que essas pessoas que fizeram a corrida de 42 km, elas têm algo a mais das que correram 12? E sentiram já dificuldade no 12? Não. Elas simplesmente treinaram do jeito certo. Por quê? Porque elas conseguem correr 42 km sem sentir falta de fôlego, tá? Nesse mesmo evento, nesse ano não teve grandes distâncias, mas tem 50, 80, 100 km, até 160 km aqui nessa região. E eu já fiz quase todas essas distâncias. Fiz a de 50 km em 2016, fiz a de 100 km em 2015. Então, imagine correr 100 km. Como é que tem fôlego para correr tudo isso? Não é fôlego, é você saber treinar do jeito certo para conseguir atingir a distância que você quiser e puder na corrida, tá bom? É a distância que você quiser. Não estou falando para você correr 40, 50, não. Você pode correr até os 5 km, mas com mais conforto. Você pode correr 10 km, você pode ir para 15. Você é quem manda, tá? Só que você é capaz de correr a distância que você quiser na corrida sem sofrer, sem ter falta de fôlego, tá? E vamos falar aqui dos principais erros, dos erros que provavelmente você está cometendo que te causa a falta de fôlego. Um primeiro erro e clássico é você começar um treino de corrida sem realizar um aquecimento. E o que é um aquecimento? Um aquecimento é um preparo para o exercício. Então, quando você não faz um aquecimento, eu vou deixar aqui nos comentários aqui embaixo desse vídeo, um vídeo só com o aquecimento específico que deve ser feito antes da corrida. Então você aí pode fazer igual, mas o aquecimento são exercícios que eu costumo fazer. Primeiro, exercícios articulares, onde eu mexo as articulações do meu corpo de maneira leve para preparar elas para o exercício. Depois eu mexo as articulações, os músculos mesmo, né? Faço um aquecimento mais muscular, que envolve alguns saltos, né? Até uma corridinha leve. Para quê? Para aos poucos ir preparando o meu corpo. Porque, por exemplo, eu tô aqui parado, ó. Hoje eu tava exatamente aqui onde eu tô aqui na pousada, tá? Numa pousada aqui em Bombinhas. E eu ia começar a prova a exatamente 600 metros daqui, que fica a praia, tá? Ia começar a prova lá. O que eu fiz? Eu fiz todo um aquecimento aqui, nesse lugar que eu tô falando com vocês agora, que é uma varanda aqui, tá? Então eu fiz os movimentos articulares, eu fiz aqui os movimentos neuromusculares, né, que são aqui uns saltitos, uma corrida no lugar, uns polichinelos. Fiz um pequeno alongamento dinâmico, que são alongamentos aí com movimento, tá? Isso é o aquecimento feito da maneira correta. E daqui até a praia, que era o início da prova, eu fui correndo de uma maneira bem devagar para completar o aquecimento, tá? E muita gente, mas como é que se você vai fazer o treino de corrida, você vai
fazer uma prova de corrida, não faz sentido você correr antes, né? Você vai cansar. Não é assim. Você fazendo um trotinho muito leve é uma forma de preparar o teu corpo para você correr numa intensidade até um pouco mais forte, você fazer mais força na corrida, tá? Então é interessante com que você prepare o teu corpo, e dentro desse preparo tem os exercícios que não dá 5 minutos de exercício aqui para você fazer, tá bom? E uma corrida leve. Essa corrida leve também, 5 minutinhos, está ótimo. Trotinho, sabe aquele trotinho aqui, ó, que você nem cansa? Ai, mas eu canso. Então caminha de uma maneira rápida, durante 5 minutos, no máximo 10 minutos, tá bom? Aí você completa o aquecimento. O que acontece no aquecimento? O aquecimento, ele faz com que o teu corpo, ele aos poucos, ele esteja preparado, né, realmente para correr mais, para fazer força, tá? Que quando você está parado, vamos imaginar se eu fosse lá para minha corrida agora, eu tô aqui parado conversando com vocês e começasse a correr, ou fosse andando ou de carro até lá e começasse a corrida. O meu corpo está parado, tá? A circulação tá tranquila, o batimento cardíaco tá normal, tá em repouso. Eu começo a correr, de repente eu elevo o batimento cardíaco lá para cima, a circulação começa a trabalhar de uma maneira muito intensa do nada. Então precisa ter uma preparação para ter uma transição entre o seu repouso e a sua corrida, tá? Tem que ter uma transição, porque se você sair do zero, sair correndo e já começar, a grande chance de você sentir falta de fôlego logo no início a chance é gigante, Então o aquecimento, ele é muito importante. Um outro erro é você não saber dosar o teu ritmo, tá? É você não saber dosar o teu ritmo, é você começar a correr mais rápido do que você está aguentando. Então essa é o principal fator que gera a falta de fôlego. É você estar num ritmo mais forte, né? Você tá correndo realmente rápido para o que você aguenta no momento, e o corpo ele não dá conta do oxigênio, ele precisa de muito oxigênio, mas ele não consegue colocar todo esse oxigênio que você precisa para dentro, ele não consegue fazer toda aquele metabolismo, né, que gera a energia ali para você correr. Então o que tem que fazer? Correr num ritmo mais tranquilo, mais leve. E esse é um erro que muito iniciante comete, tá? A pessoa ela acha que ela vai começar a correr, ela já vai sair correndo. Não é assim. Ela tem que começar de leve, né? Tem que começar aos poucos, porque o que acontece quando você tem falta de fôlego? É que o teu condicionamento, ele tá ruim, tá? Vou ser bem direto aqui para você. O teu condicionamento ele tá ruim, ele tá baixo, tá? Se você está com falta de fôlego, o teu condicionamento ele precisa ser melhorado urgentemente. Só que não é tendo falta de fôlego que você melhora o teu condicionamento, não é correndo até sentir falta de fôlego. Não, porque isso aí você já excedeu o limite do seu treino. O corpo ele tenta muito mais se proteger de um estímulo que ele sente falta de fôlego do que ter uma adaptação boa para a evolução, tá? Então, vamos lá, mas como você melhora o condicionamento? Vamos falar aqui das maneiras corretas de você não ter falta de fôlego, né? Da maneira correta aí de você correr para realmente não ter esses problemas aí. Primeiro de tudo, né? Igual eu falei, fazer um aquecimento correto já ajuda demais, tá? Mas não é o principal. O principal é o seguinte: o principal é você fazer o treino de acordo com o teu condicionamento físico e no volume de treino correto. O que é o volume de treino correto? É as distâncias de treino correta para você nesse exato momento, tá? E isso vai depender do quanto você vem correndo ao longo do tempo, tá? De quantas vezes você está treinando e também dos seus objetivos, tá bom? Então, o treino ele tem vários fatores que a gente precisa combinar para você não ter uma sobrecarga, né? Para você não ter uma falta de fôlego aí desnecessária que vai impedir a sua evolução. O que eu faço com um aluno, tá? Um aluno entra, um aluno da Oliver Club, ele vai entrar, e a primeira coisa que eu faço com esse aluno, ele preenche o cadastro lá com todos os dados dele, né, com todas as informações, e eu faço uma avaliação física, uma avaliação do condicionamento, através de um teste, tá? E nesse teste,
vou começar com quem está do zero, né, com quem está começando. Eu peço para fazer uma corrida e até onde a pessoa aguenta, na hora que ela ter que dar uma caminhada ou ter que parar, acabou. Esse é o teste. Então ela conta, consegui correr 2 minutos direto, consegui correr 4 minutos, consegui correr 10, consegui correr 15. Claro, se chegar a 30 minutos para o teste, que daí essa pessoa já tem um condicionamento bom. Mas pessoas que correm de 0 a 3 minutos, elas têm um condicionamento tipo baixíssimo, mas baixíssimo mesmo. As que correm de 3 a 6 é o que eu chamo de baixo. De 6 a 12 é condicionamento de médio. De 12 para cima é condicionamento bom para iniciante, tá bom? Para iniciante. E todos esses condicionamentos, através da minha avaliação, eu avalio isso, né? Vejo qual nível de condicionamento ela tá, uma pessoa iniciante, e prescrevo os treinos. Todos os treinos para todos esses níveis que eu te falei, eles têm caminhada no meio da corrida. A pessoa não corre direto o treino, tá? Então ela faz uma corrida leve por caminhada. Um exemplo de treino para quem é do nível baixíssimo de condicionamento é um treino que ela vai correr 15 segundos leve, 15 segundinhos, bem leve, corre 15 segundinhos leve e caminha 45 segundos. E repete isso 10, 12 ou até 15 vezes, tá? Então, é um estímulo muito pequeno de corrida por bastante caminhada. E um estímulo de corrida leve, super tranquilo, tá? Que qualquer pessoa pode fazer. A maioria das pessoas conseguem. Não tem quem não consiga fazer isso, tá? E o porquê disso? Porque na soma ali, essa pessoa vai correr no total de um treino 1 minuto e meio, 2 minutos, porque ela vai caminhar muito mais, né? Eu somando os minutos, os segundos ali a cada 15 segundos que ela vai fazer. Ela começa aos poucos, ela está mostrando para o corpo dela o que é a corrida, para quem não estava acostumando a correr, tá? Então ela não sente falta de fôlego nesse primeiro treino. No segundo treino eu costumo aumentar um pouco a corrida e diminuir a caminhada, e aos poucos eu vou fazendo isso. Um exemplo de treino para quem está num condicionamento baixo, ali que ela consegue já pelo menos correr 5 minutos, é 30 segundos de corrida por 1 minuto de caminhada. Isso, vamos lá, 10 vezes. Um exemplo de treino para quem tem um condicionamento médio pode ser 2 minutos de corrida por 1 minuto de caminhada. Também, vamos lá, 10 vezes isso, que ela aguenta durante mais tempo. Uma pessoa que tem um condicionamento bom para um iniciante, que consegue correr mais do que 12 minutos, um treino é ela fazer 5 minutos de corrida por 1 minuto de caminhada, 6 vezes isso, 5 vezes isso. Então, e todos os estímulos de corrida leve. Então ela tem o treino correto que ela aguenta fazer para ela evoluir. Quando a pessoa ela ainda não faz 5 km, esse treinamento vai ser totalmente estímulos leves com caminhada. E eu vou aumentando o tempo de corrida, diminuindo a caminhada até ela atingir 5 km correndo continuamente e sem sentir falta de fôlego, só com treinos fáceis, tá? Ela vai começar a fazer treinos um pouco mais difíceis, treinos intervalados, que tem um pouco mais de falta de fôlego mesmo neles, que é proposital, depois que ela já consegue fazer 5 km. E daí ela já aguenta muito mais um treino mais pesado, um treino que realmente vai ser aí mais cansativo. Só que antes disso, antes de uma fase de adaptação, que eu chamo, uma fase inicial, que ela ainda não atinge os 5 km sem parar de correr, ela não deve sentir falta de fôlego em nenhum desses treinos. Só que o que acontece com a maioria das pessoas que começam ali e tem esses níveis de condicionamento que eu falei pra você? Elas correm até onde elas aguentam e daí fica com falta de fôlego e daí vai caminhar e daí vai tentar correr de novo, mas quando você já sentiu uma dificuldade extrema, uma falta de fôlego, é muito difícil você voltar a correr de novo bem. Por quê? Porque o corpo ele já desgastou muito. Quando você sente falta de fôlego, você levou o teu corpo a um desgaste imenso, mas muito grande mesmo, tá? Então, é dessa maneira que eu te falei, é que se aumenta o condicionamento, que você melhora teu condicionamento e você cada vez menos terá falta de fôlego, tá? Para quem já corre 5 km ou mais, tá? O que eu faço com um aluno desse? Eu
faço uma avaliação, vejo em quanto tempo ela consegue correr 5 km no melhor dela. E através disso eu descrevo as intensidades, né? Prescrevo para a pessoa as intensidades do treino, qual a velocidade que ela tem que correr no treino leve, no treino moderado, no treino forte. Tá? E ela respeita essas velocidades. Quando ela respeita essas velocidades, ela treina totalmente de maneira correta, sem sentir falta de fôlego. Pode até sentir falta de fôlego em um treino na semana, mas de forma prescrita, então de forma proposital, e que aí ela vai evoluir, porque os outros treinos da semana vão ser leves, tá? Vão ser leves. Pelo menos, né, uma pessoa que já consegue correr mais do que 5 km, seja a pessoa que corre 10, 20, qualquer pessoa que já está nesse nível de corrida, 80% da distância semanal que ela faz na corrida ou mensal tem que ser composta de velocidades leves, tá? De intensidade leve. Então, imagina, se todo treino você está sentindo falta de fôlego, tá tudo errado, você não está progredindo na corrida. Porque para você progredir, 80% de toda a distância que você faz na corrida tem que ser leve, tem que ser uma distância que você corra aqui, conversando. É a mesma coisa estar correndo e estar conversando com vocês agora aqui, tá? Vou dar até um exemplo dos quenianos. Os quenianos são os atletas que ganham as maratonas, né, elite mundial. 80% do treinamento deles é feito de maneira leve, é trotinho, tranquilo. E muitas vezes um corredor amador, um corredor que não chega nem perto de um campeão mundial, treina com muito mais intensidade, treina muito mais forte que um queniano. E qual o sentido disso? A pessoa só se desgasta à toa, né? E pensa em nós, seres humanos normais. A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da família, a gente tem várias outras atividades. E ficar fazendo treino errado, treino que te leva a ficar falta de fôlego, isso só te desgasta, só te prejudica, tá bom? Então, a dica é: comece a treinar nas intensidades corretas para você. Mas como saber exatamente qual a intensidade correta? Bom, o que eu te falo aqui, isso é o trabalho de um treinador de corrida. Igual eu falei aqui, eu faço uma avaliação no aluno e através de cálculos ali eu vejo qual que é a intensidade correta, porque existem 1000 tipos de condicionamento diferente. A pessoa X tem um condicionamento diferente da pessoa Y, uma pessoa não tem o mesmo condicionamento uma da outra, tá? Uma pessoa diferente, tem um histórico diferente, né? Tem uma rotina diferente, então todo mundo é diferente um do outro. E cada um tem um ritmo certo de corrida, cada um tem um volume, né? Que é a distância certa de corrida para evoluir. Sozinho, treinando do jeito que você acha que deve ser treinado, né? Do jeito que, pegando até dica na internet, você consegue evoluir um pouco, tá? Você consegue, muitas vezes estagna, mas às vezes é uma estagnação rápida ou você demora muito para evoluir, tá? Porque você não tem esses treinos nas intensidades corretas, prescritos da maneira mais correta possível. Só que com um treinador você evolui muito, mas muito mesmo, porque imagina, eu avalio meus alunos a cada 4 semanas. A cada 4 semanas. Então, na 4ª semana de treinamento eu faço um teste novamente com ele e eu tenho que atualizar todas as intensidades de treino dele. Vamos lá, vamos mudar. A velocidade leve era 7 de pace, agora é 6,40. A velocidade moderada era 5,50 de pace, agora é 5,45. A velocidade forte era 4,30, agora é 4,20, sabe? Então, daí a pessoa ela começa a realizar os treinos na intensidade correta, né? Que ela ajusta as intensidades de treino, ela continua evoluindo, tá? Então, quando você sempre corre na mesma velocidade, sempre corre do mesmo jeito, você acaba não evoluindo, daí acaba tendo esses problemas de falta de fôlego, de não conseguir. Por quê? Porque você não se atenta à metodologia de treino, tá? Então, a dica é: busca o treinamento correto para você, para o teu condicionamento. Busca um treinador para você não sentir falta de fôlego. Mas está difícil de não ter treinador. Então vamos lá, para corrigir prontamente a falta de fôlego, tá? Dica prática: quando você estiver correndo e sentir que vai chegar a falta de fôlego, corra mais devagar,
ou dê uma caminhada, comece a colocar caminhada, mas antes de sentir falta de fôlego, tá bom? Não vá até a falta de fôlego na tua corrida, tá bom? Na hora que começar a sentir o cansaço, dá uma caminhada, 1 minuto caminha e depois volta a correr, tá? Depois caminha de novo 1 minuto, não tem problema em caminhar na corrida. Você pode caminhar no intervalo dos treinos o quanto você quiser, não tem problema nenhum caminhar na corrida. Beleza? Combinado? Você vai fazer o treino do jeito certo? Eu espero que sim, eu espero que você corra cada vez mais do jeito certo, que você pare de cometer erros que intuitivamente a gente acha que é certo, a gente acha que correr tem que cansar, correr tem que sentir falta de fôlego. Eu achava isso lá no começo, tá? Mas se eu pensasse assim hoje, eu não teria nem completado os 12 quilômetros que eu vim fazer aqui em Bombinhas, tá? Não teria, porque imagina uma corrida que tem trilha, tem um monte de coisa, então se você cansa ali nos 3 primeiros quilômetros que é plano, e daí você vai pegar umas trilhas, subir aqui as montanhas que são muito mais difíceis, o corpo não aguenta, porque o corpo ele já chegou num limite antes, tá? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, na corrida de 42 km, agora eu estava lá na praia, e estavam passando os corredores de 42 km, e eu conheço vários corredores, eu estava vendo corredores que são rápidos mesmo, são bons corredores, chegando assim, passando ali muito mais devagar, muito mais em colocações que eles não deveriam estar lá, eles deveriam estar muito mais na frente, muito mais rápidos. Mas por quê? Porque provavelmente começaram a prova rápido demais, ficaram com falta de fôlego e tiveram que realmente se arrastar, tiveram que caminhar muito mais, porque o corpo, ele, depois que sentiu falta de fôlego, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. Então, é administrar os ritmos, é você aprender a administrar o ritmo. Quanto mais iniciante, mais dificuldade você tem com isso e mais ajuda você precisa. Claro, os avançados também precisam. Tá? Para você se tornar alguém avançado no que você deseja na corrida, você precisa administrar os ritmos, precisa correr do jeito certo e sem sentir falta de fôlego. Dúvidas? Manda aqui nos comentários que eu quero responder cada um de vocês, tá bom? Tamo junto?